Olha, a cabana foi um verdadeiro fenômeno global, né? Mas o que tem por trás de tanto sucesso? A gente vai ver que não é só uma história. É, na verdade, um espelho de conflitos muito profundos que muita gente enfrenta. Nesta análise, a gente vai desvendar a psicologia por trás da narrativa e tentar entender por que ela tocou milhões de pessoas de um jeito tão intenso. Para a gente entender essa conexão, vamos fazer o seguinte. Primeiro, a gente explora o poder das fábulas e mergulha na jornada de sofrimento do protagonista. Depois, a gente vai ver como um lugar de dor se transforma, como o sagrado é, reimaginado. E no final, como a imaginação se torna a peça-chave para a cura. Então, para começar, é fundamental a gente entender que a cabana é, na sua essência, uma fábula. E fábulas têm uma função psicológica super importante. Elas nos ajudam a lidar com conflitos e realidades que, muitas vezes, são difíceis demais para a gente suportar de frente. Ok, vamos direto ao ponto. O interesse gigantesco por uma fábula como essa mostra que existe um conflito comum sendo processado coletivamente, sabe? Mas que conflito é esse exatamente e como é que essa história consegue tocar nessa ferida? A chave para isso está no conceito de fabulação. Para um filósofo chamado Henri Bergson, a fabulação é um mecanismo de escape. É que quando a gente se depara com a nossa finitude, com a nossa angústia, nós criamos histórias, criamos sonhos, um mundo onde a gente não precisa se prender tanto à verdade literal para conseguir sobreviver. E essa necessidade de fabular, de criar uma história, nos leva direto ao protagonista, o Mac, e a dor profunda dele. Um sofrimento que é quase insuportável. O Mac vive mergulhado no que o livro chama de a grande tristeza. Sabe, o mundo dele perdeu a cor. E essa tristeza não é uma coisa vaga, não. Ela tem raízes muito profundas e bem concretas no passado dele. O trauma do Mac é construído em camadas, uma coisa pesada. Aos 13 anos, ele foi torturado pelo próprio pai. Um pai que lhe acaba envenenando antes de fugir. Anos depois, já adulto, a tragédia volta de outra forma quando a filha caçula dele, a Missy, é brutalmente assassinada. É nesse estado de completa desolação, 4 anos depois, que a jornada de confronto dele realmente começa. Agora, aqui tem um ponto crucial. Um sofrimento vivido de forma literal é simplesmente insuportável. Para conseguir processar isso, a nossa psique precisa transformar essa dor em um símbolo. E é exatamente aqui que entra o elemento central da história, a tal da cabana. A psicologia de Jung nos ensina uma coisa muito interessante, que os símbolos não são fixos. O significado deles pode ser reescrito. Cada pessoa pode dar um novo sentido a eles com base no que viveu. O que um símbolo representa pode mudar completamente ao longo da jornada de alguém. E olha, isso aqui ilustra a transformação de um jeito brilhante. A cabana, que no começo era o palco da tragédia, o símbolo máximo da dor do Mac, ela é ressignificada. Ela se torna o palco da redenção, o lugar onde a cura finalmente se torna possível. Vamos avançar para ver como essa cura acontece. Porque lá dentro da cabana, o Mac tem um encontro com o divino, mas não do jeito que a gente poderia esperar. A experiência quebra todas as convenções. É muito importante a gente notar que o Mac vive tudo isso num estado de inconsciência clínica, como se fosse um sonho, sabe? E nesse estado, tudo que é psíquico precisa ser traduzido em imagem para ser entendido. O cérebro dele precisa vestir os conceitos abstratos com formas concretas. E as imagens que a mente dele cria são radicais. Deus Pai, que ele chama de papai, aparece como uma grande mãe negra, acolhedora, nutritiva. Jesus é um carpinteiro do Oriente Médio e o Espírito Santo é uma mulher asiática. Essa representação não é nada aleatória. E aqui está a chave psicológica para essa escolha toda. Para o Mac, que teve um pai terrivelmente abusivo, a figura paterna estava quebrada. Chamar um homem de papai seria quase impossível. A mente dele então faz o quê? Cria uma compensação. A imagem de uma grande mãe acolhedora. Uma figura segura que permite que ele finalmente se abra para a cura. E tudo isso nos leva à conclusão da análise. A jornada do Mac não é sobre teologia, mas sobre um processo de cura psicoterapêutica que acontece inteiramente no campo da imaginação. O processo que o Mac percorre segue um caminho bem claro, né? Ele parte de uma dor literal insuportável, transforma essa dor num símbolo poderoso, dialoga com as figuras da própria imaginação para processar os traumas e finalmente alcança a redenção, dando um novo significado tanto para a dor quanto para o símbolo que a representa. E o ponto principal é este.
A cura de verdade não é um exercício intelectual. Não é só sobre entender conceitos. É uma experiência sentida, sabe? Um encontro com as figuras que moram no nosso próprio mundo interior. No fim das contas, a história nos leva para um lugar que vai além dessas dualidades simples. Nesse mundo interior, a divisão rígida entre o bem e o mal se mostra uma ilusão, abrindo espaço para o perdão e para a reconciliação. A jornada do Mac nos mostra o poder de ressignificar símbolos para poder curar. E isso nos deixa com uma pergunta, né? Quais símbolos nas nossas próprias vidas, sejam lugares, ideias ou memórias, talvez precisem de um novo significado, para que a gente possa finalmente seguir em frente?